Fala galera, estamos aqui de novo em mais uma aula, continuando função do primeiro grau. Vem comigo que eu sou a professora Fernanda Sena e nós vamos continuar. Agora nós vamos estudar o gráfico de uma função afim. Na aula passada, nós falamos sobre a função propriamente dita, o que vem ser a função do primeiro grau. E nós vimos que ela também é conhecida como função afim e ela é descrita por uma lei de formação, AX mais B, onde A é o coeficiente angular de x e B é o coeficiente linear, o termo independente. E que a partir dessa função nós podemos fazer construções, né? Formando lei de formação de acordo com a questão contextualizada. O gráfico de uma função, ela é representada por uma reta, tá? Representada por uma reta. Tudo bem? Em que essa reta, ela pode ser tanto crescente ou decrescente. E o valor de B, ele pode ser indicado na intersecção da função que toca o eixo Y. Bora lá. Tá aqui a minha função, né? Já abri aqui. Eu tenho a minha função y igual a x mais b. Eu já sei que esse A é o coeficiente angular e B é o termo independente. O crescimento e o decrescimento de uma função afim, ela vai depender do valor do A. Se o A for maior que zero, eu tenho uma função, eu tenho uma função crescente. Risco a palavra. Se eu tenho um A maior que zero, eu tenho uma função crescente. Se eu tenho o A menor que zero, eu tenho uma função decrescente. Olha aqui o gráfico. No meu gráfico, eu tenho uma reta que representa a minha função. Observa o sentido da mão direita e o sentido da mão esquerda. O sentido da mão direita, meu gráfico vai ser esse, ó. Mão direita. Ele vai ser crescente. O gráfico da mão esquerda, no sentido da mão esquerda aqui, ó. Mão esquerda. Só para a gente lembrar, assim, a posição. Às vezes você nem atenta para o valor do A e acaba esquecendo no nervosismo quando está fazendo a prova. E não pensa que o A ele é determinante para a tua função, ser crescente ou decrescente. Tudo bem? Bora apagar aqui, porque a gente tem os outros estudos. Tá? Dentro do universo do gráfico da função do primeiro grau, eu também tenho o estudo do B. Olha o Bzinho aqui. O B, ele fala aqui na definição que ele é o que intersecta o eixo Y. Olha aqui. Então, o A define a posição da reta e o B é o ponto que toca em Y, tá? É o ponto que vai tocar em Y. Então, aqui no caso, se eu for fazer o estudo do sinal, eu tenho um B maior que zero, porque ele está tocando na parte positiva de Y. E aqui eu também, embora seja decrescente, eu tenho um B maior que zero, porque ele está tocando na parte positiva de Y. Agora, observa aqui. Tem outro gráfico. Ele está tocando bem aqui, ó, B. Vou pegar um outro gráfico. Está tocando bem aqui o B. Esse B vai ter um sinal diferente agora. Por quê? Quando ele toca na parte positiva de Y, ele vai ser maior que zero, tudo bem? Mas quando ele toca na parte negativa de Y, ele vai ser quanto? Ele vai ser um B menor que zero, tá?
Ele vai ser um B menor que 0. Se ele tocar na origem do gráfico, ele vai ser igual a 0. Tá? Na origem, vou colocar aqui na origem. Quase não dá para escrever, bebês. Com o mouse tudo se torna mais difícil. Vamos lá. Vou colocar assim, na origem, que aí você já sabe, o B vai ser igual a 0. Tudo bem? Bora avançar? Raiz ou zero de uma função do primeiro grau. Quando é que eu vou ter o zero da função? É quando a minha imagem, ou meu x, ou meu f de x for igual a 0. Ou seja, para determinar essa função, é preciso considerar que o y seja igual a 0. Quando eu quero encontrar a raiz ou zero da função, eu vou encontrar o valor de x. Mas o meu y tem que ser igual a 0. Tudo bem? Ele vai assumir esse valor. Então, olha só aqui. Eu tenho... Peraí. Erros acontecem. Eu tenho essa função aqui, né? Eu quero encontrar a raiz dessa função. Então, eu vou pegar o 4x mais 2. E para eu ter o zero da função, esse meu y tem que ser quanto? 0. Esse 2 que está somando vai passar o quê? Subtraindo para o outro lado. Então, vai ficar 4x menos 2. Eu não quero 4x, eu quero x. Então, eu vou isolar esse meu x. E esse 4 que está multiplicando vai passar o quê? Dividindo quem? O menos 2. Ou seja, eu vou ter um x que é igual menos 2 dividido por 4. Como 2 é menor que 4, vai dar uma fração. Então, eu vou ter menos 1 sobre 2. Então, a raiz dessa função é menos 1 sobre 2. Então, a reta que representada pela função intersecta o eixo x no seguinte valor, menos 1 sobre 2. Vamos avançar? Como eu posso determinar uma função, então, do primeiro grau a partir do gráfico? Muito cuidado, tá? Eu posso determinar uma função por sistema, quando os meus pontos estiverem dentro do plano cartesiano, ou também quando eles tocarem nos eixos. Quando eles tocarem no eixo, fica muito mais fácil de você determinar uma função, tá? Como esse exemplo aqui que eu estou dando para vocês. Eu tenho um gráfico cartesiano que toca em x em 4 e y em 8. Quando eles tocam, preste atenção, quando eles tocam no eixo, ele anula o outro. Ou seja, como assim, professora? Eu não entendi. Eu não estou tocando aqui em 4 de x, mas eu não toco em nenhum outro lugar em 4. Então, significa que o x vale 4 e o y vale 0. Quando ele toca em y, ele anula x. Então, olha só. Quando ele está sobre o eixo, tá? Quando o ponto está sobre o eixo, ele anula o outro eixo. Então, aqui, eu tenho 4 sobre o eixo x. Então, meu y vai valer quanto? 0. Eu tenho 8 sobre o eixo y. Então, vale quanto x? 0. Então, eu tenho essas coordenadas aqui. Se eu pegar essa função, o que eu tenho? Eu vou pegar cada coordenada dessa e substituir nesta função aqui. Então, ó, 0 e 8 eu vou substituir aqui. Aonde tiver y eu coloco 8, onde tiver x eu coloco 0. Lembra que eu falei anteriormente que o B toca em y e quando ele toca em y ele vai ter a mesma função da imagem? Então, olha só aqui.
Então, quando eu coloco A vezes 0, isso aqui vai dar 0. Então, sobra B igual a 8. Agora, eu vou pegar a mesma função e vou substituir a coordenada 4 e 0. Então, onde tiver y, eu coloco 0, onde tiver x, eu coloco 4. Eu já sei o valor de b, vale 8, então eu substituo logo. Então, eu vou ter que a igual a menos 2. Substituindo esses dois valores que eu encontrei na função, eu vou ter que a equação que representa essa função do primeiro grau, ou melhor, desculpa, não é a equação, a função que representa esse gráfico aqui é y igual a menos x mais 8. Tudo bem? Então, galera, vamos continuar, que ainda vem mais por aí. Tudo bem? Fica ligado que ainda tem função mais lá na frente.